E a resposta, do Salmo responsorial: Senhor, vós me sondais e conheceis. Senhor, vós me sondais e conheceis. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Senhor, vós me sondais e conheceis. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Senhor, vós me sondais e conheceis. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, uma palavra dura, né? Já começamos a madrugada já com uma porrada no meio das ventas. Mas é uma palavra também viva. A palavra de Deus é palavra viva e como um bom pai que cuida de um filho, às vezes o pai precisa ter pulso firme, né? E precisa tratar um pouco mais severo o filho para que o filho não cometa nenhum erro, não caia em nenhuma ilusão. E é o que hoje a palavra vai nos dizer, né? A palavra ela traz de maneira implícita essa ideia de pessoas que vivem numa ilusão de santidade, pessoas que por fora, né, vivem, transparecem piedosismo, transparecem uma vida reta, mas que quando se encerra o dia, quando cai a noite, quando a pessoa vai colocar a cabeça no travesseiro, ela nem sequer se dá conta de que dentro dela ela está vivendo outra coisa totalmente diferente. É aquela pessoa que é arauto da justiça, mas não consegue ter misericórdia dentro dela. É aquela pessoa que cumpre tudo aquilo que precisa ser cumprido, mas julga aqueles que não conseguem cumprir as coisas que Deus pede. Então, percebam que é uma ilusão que a pessoa cria para si mesma. Não é uma ilusão para outras pessoas. A gente costuma ver muito no mundo aquela coisa de fazer para que o outro veja, né?
As mulheres se vestem para que outras mulheres a admirem. Os homens malham para que outros vejam e reconheçam. Nesse caso é muito pior. Nesse caso a pessoa transparece, mascara algo para enganar não quem está de fora, mas a si mesmo. E não se dão conta. É o pior de tudo. Acham que estão certos, acham que defendem a verdade, acham que estão sendo consagrados assim, acham que estão sendo católicos assim, e não estão. E aí é interessante porque o Salmo ele já vai começar trazendo uma verdade que muitas vezes cai no esquecimento de quem vive essa ilusão, que é, Senhor, eu sei que me sondas. Não importa se eu sou um ótimo ator, vivo uma consagração falsa que ninguém consegue reparar. Não importa se alguém está vendo se eu estou pecando, ou se ninguém está vendo se eu estou pecando. Deus vê tudo, Deus conhece tudo e Deus está ali o tempo todo nos sondando. Não como um vigia procurando um motivo para nos condenar. Muito pelo contrário. Ele está ali justamente para nos ajudar. Mas aqueles que vivem nessa ilusão de que eu estou certo, precisam cair em si mesmos e perceber que precisam reconhecer a própria falha. Estender a mão e pedir ajuda. E isso de diversas formas, não precisa ser necessariamente conversando diretamente com Deus, mas se utilizando do irmão que vive com você, partilhando a vida com o irmão, com a irmã, reconhecendo isso aqui eu não sei fazer, me ensine a fazer isso, porque isso aqui que me pediram eu não sei, ao invés de orgulhosamente tentar fazer tudo por conta própria. Então, o Salmo ele já começa falando uma verdade que a gente precisa retomar e relembrar todos os dias. Deus nos sonda. Senhor, nós acabamos de responder isso no Salmo. Senhor, vós me sondais e conheceis. E aqui um consolo que o Senhor vai falar para nós. O Senhor nos sonda e nos conhece, mas Ele não nos conhece só no pecado. O Senhor não nos conhece só quando estamos ali na miséria. O Senhor não nos estigmatiza, não nos rotula com as quedas que nós cometemos. Muito pelo contrário, é justamente por Ele conhecer a criação que Ele fez, conhecer cada coração que aqui está nessa live, que Ele sabe da potencialidade que cada um tem e pode ser. Então, quando o Senhor nos sonda, não é para nos julgar, não é para nos condenar, muito pelo contrário, é para dizer, você é melhor que isso. Hoje, se você está assim, hoje, se você está passando por crises, hoje, se você está passando por dilemas, hoje, se você está dentro de um vício, de um pecado, saiba que você não é isso que você faz. Eu não te criei para ser isso que você faz. Então, a resposta desse salmo vem ao mesmo tempo como um alerta. O Senhor nos sonda o tempo todo. Não se esconde nada de Deus. Iludido é quem pensa que esconde. Mas também Ele nos conhece. E por nos conhecer, sabe que a gente tem potência de conversão. Capacidade de conversão. E isso já nos deixa preparados para o Evangelho. Quando a gente vai recordar o Evangelho que acabamos de ler, o Senhor vai falar, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. E aí ele vai falar de várias coisas que eles falam, de pagar o dízimo da hortelã, do cominho, de coisas muito pequenas, muito triviais, sabe? É aquela pessoa que passa em frente à igreja e faz o sinal da cruz. Toda igreja que passa em frente faz o sinal da cruz. Mas quando chega dentro de casa e que encontra ali o esposo, a esposa, que não lavou a louça, que não fez a janta,
a pessoa não tem a misericórdia de entender o que aconteceu no dia do outro. Já acusa, já condena. Mas lá fora, faz sinal da cruz em cada igreja que passa. E aí o Senhor vai criticar justamente esse radicalismo de viver muito bem, muito perfeitamente fora, mas quando exige coisas mais internas, coisas que ninguém vê, como a misericórdia, como a justiça, a capacidade de amar, de perdoar, que ninguém vê e por isso não gera status e por isso não gera glamour, por isso ninguém vai te dar um tapinha nas costas e te parabenizar por isso. Aí esses são deixados de lado, essas virtudes são deixadas de lado. E aí entra a ilusão que falava no início. A pessoa que vive iludida, achando que está fazendo tudo bonitinho, quando na verdade ela está se iludindo, está dando voltas em torno de si mesma. Então, é preciso que hoje nós caiamos de nossos cavalos. O próprio Jesus vai falar para os fariseus: guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. A gente precisa cair do cavalo, meu irmão. E para cair do cavalo, muitas vezes dói. Né? A grande maioria das vezes dói. É difícil uma vez que a gente cai do nosso cavalo e vai falar: não, foi tranquilo. Muitas das vezes é difícil quando a gente recebe uma exortação, quando a gente é convidado a melhorar quem nós somos hoje. Então, quando a gente recebe isso, a gente precisa ter a capacidade de relembrar o salmo que acabamos de ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. A gente precisa largar de uma vez por todas essa rédea das nossas vidas e orgulhosamente achar que nós somos o dono do mundo. Nós somos o dono da verdade, nós somos o dono do nosso carisma, nós somos o dono de todos. Não somos e nem seremos. E é interessante, quando eu li esse evangelho mais cedo, eu ficava lembrando disso e vendo um vídeo, eu não me recordo direito do vídeo, mas vendo esse vídeo falava que os momentos de sofrimento são os momentos que a gente mais cresce, é o momento onde a gente mais se encontra, porque é justamente ali que vai o processo de compreensão, de maturidade, vai se fazer muito mais visível, muito mais latente, porque você está frágil, você está sofrendo, você não sabe direito para onde ir, o que fazer. E aí nessas horas que a gente larga a mão das rédeas da própria vida e deixa nas mãos de Deus, a gente vai dando pequenos passos e percebendo a maturidade que isso vai gerando. Tanto é que eu faço um convite para vocês refletirem agora. Vocês com certeza já passaram por momentos difíceis, seja da morte de alguém, seja por conta de alguma crise muito grande, seja por conta de pensamentos. Algum sofrimento na vida você já passou e você está aqui hoje. Eu te convido a fazer rapidinho uma memória, uma lembrança do que você, em que você cresceu a partir desse sofrimento. Você ficou mais maduro, você ficou mais com o corpo mais calejado para enfrentar batalhas. E agora, em contrapartida, se você pensar nas coisas felizes que você já viveu, todas as coisas, uma lembrança muito boa, muito feliz. Qual tipo de crescimento aquela memória feliz te trouxe? Que você consegue lembrar? Muito provavelmente te trouxe algum crescimento também. Mas talvez, parando para comparar as duas, o momento difícil, o momento alegre, talvez você consiga agora de cabeça lembrar muito mais nitidamente do momento difícil. Eu cresci muito mais lá. Eu percebi muito mais claramente que eu mudei lá. Eu amadureci. Porque a mudança interna, ela vai gerar mudança externa.
Não é isso que diz o Evangelho? Vai falar, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Né? Primeiro limpa dentro, para depois mostrar que o fora está limpo. Então, quando a gente está disposto verdadeiramente à conversão, e que estar disposto à conversão é ter esta consciência de que Deus não nos julga, Deus não nos condena. Por mais que a nossa mente tente nos enganar com relação a isso, por mais que o mundo tente nos enganar com relação a isso, a gente precisa largar as rédeas, deixar de viver na ilusão de um conto de fadas, na busca do príncipe encantado, da princesa encantada, do mundo perfeito. E aí a gente vai entender isto que o Evangelho nos diz. Limpa primeiro por dentro. Por isso que começamos rezando, pedindo para nos esvaziar dos pecados. Porque precisa limpar por dentro. Não adianta rezar e chandalaiar e São Miguel e imposição de mãos se dentro está cheio de cobiça, como diz aqui, estão cheios de roubo e cobiça. E o que tem te roubado de Deus? Quais as ilusões têm te roubado de Deus? É o convite que eu te faço a refletir ao longo do dia de hoje. Talvez você vai ler esse evangelho hoje, em algum momento do dia, e eu te convido a fazer esta reflexão junto conosco. Quais as ilusões têm roubado, né, a graça, têm roubado Deus de mim? Quais as minhas ilusões? Amém? Então, nós vamos já, ainda refletindo sobre isso, nós vamos pedir a São Miguel que nos ajude, porque de fato sozinhos nós não damos contas. Sozinhos é impossível lutar contra tudo isso, contra essas ilusões. Quem está na ilusão precisa de alguém de fora para alertar. Então, vamos pedir a São Miguel que seja este amigo que nos alerta para nos livrar de fato das ilusões que nos prendem e nos afastam de Deus. Ok?